Olá, Brasil! É tarde de domingo, dia 28 de dezembro, e eu gosto sempre de falar a data para que você fique atualizado do que está acontecendo no nosso Brasil. Eu sei, eu sei que você vai ler título, vai ver capa, muito dos que estão aqui não vão nem a metade do vídeo, porque você vai falar, mas Alberto, não vai acontecer mais nada. Brasil, eu vejo pela primeira vez no fim do túnel uma possibilidade de troca. Tem dois pontos aí, tá? Eu vou te falar agora. Uma possibilidade de troca de ministro do Supremo Tribunal Federal, acabando, destituindo de vez o ministro Alexandre de Moraes, mas aí vem outro ponto, né? Quem escolhe? Quem que escolhe o próximo? O Lula. O Lula já colocou, só nessa levada agora, Zanin e Flávio Dino. Dá para colocar o Messias. Se o Alexandre e o Dias Toffoli cai, ele coloca mais dois. Essa semana me parece que antes do final do ano tem bomba vindo dos Estados Unidos. É o que estão dizendo nos bastidores. Eu vou te mostrar muita coisa aqui, tá bom? Aproveita, passa a mão no telefone, vem pra cá e leve esse vídeo aqui para outros grupos que você faz parte. Grupo do WhatsApp, grupo do Facebook. E não esquece de falar com o teu senador. Tem dito aqui todos os dias. Se você não falar com o teu senador, meu amigo, minha amiga, não adianta nada a gente ficar aqui lutando, gritando aqui, mostrando para você o que está acontecendo, tá bom? Vamos para a notícia que é tarde de domingo e o bicho está pegando. Trabalho da mulher de Alexandre em processos que estão em andamento no Supremo Tribunal Federal. Esse é um assunto que a gente sempre trata aqui, inclusive com juristas. O professor Walter Mairovich, nosso colunista, sempre fala sobre isso, sobre esse conflito de interesses, o quanto é complicado e, na visão dele, inclusive, errado dos processos de Viviane no Supremo Tribunal Federal. Chegou no tribunal depois que Moraes tomou posse, em março de 2017. Dos 31 atuais, 22 começaram a tramitar no tribunal depois dessa data. Entre os 8 restantes, 3 tinham Moraes como advogado. Os outros 5 são quando ele era ministro da Justiça. Hoje não há um impedimento legal para que familiares de magistrados atuem em causas no Supremo Tribunal Federal, mas há um entendimento de que o ministro não pode julgar as causas de parentes. E aí, de certa maneira, fica a cargo do ministro essa decisão, Josias, de cair fora ou permanecer. Será que isso deveria entrar nessas discussões sobre a conduta ética dos ministros do Supremo Tribunal Federal que está sendo elaborada pelo presidente do STF? 4 milhões. Estão tentando angariar para todo lado. Isso aí é 4 milhões que você falou pra mim, é da campanha do governador, então. Não pode falar isso no telefone. Os caras estão vindo babando em cima de Sanepar, Copel e Coapar. O Fábio pegou dinheiro pra campanha. Recebeu dinheiro de vários de vocês aqui. E o cara é louco, só não grava e falando isso. Colocar no processo para eles verificarem tanto esse depósito de 5 mil reais que caiu na conta lá do partido, entendeu? Acabou a eleição, no ano seguinte veio o PPR, depositou o PPR e eu tinha que depositar todo esse valor, pegar dinheiro do povo. Érica Hilton, Fábio Porchat, Samia Bonfim, Marcela Adnet, Guilherme Boulos e Bruno Galhaço. Todos eles fizeram você acreditar que o Lula ia acabar com os sigilos no Brasil e agora estão caladinhos. Não só o Lula quebrou a promessa de que acabaria com os sigilos de Bolsonaro, como fez o oposto disso. Decretou muitos outros sigilos, alguns até eternos. Sigilo sobre barco de luxo da Janja em Belém, 5 anos de sigilo sobre os negócios da JBS nos Estados Unidos, sigilo eterno em documentos do Itamaraty, sigilo de 15 anos na carta do Marco Rubio, sigilo de 5 anos sobre a lista de passageiros do STF na FAB, sigilo sobre 405 milhões de reais em viagens, sigilo de 5 anos sobre os negócios dos irmãos batistas na Venezuela, sigilo de 5 anos sobre as tarifas dos Estados Unidos, sigilo sobre 99% dos gastos no cartão de crédito corporativo, 100 anos de sigilo sobre a agenda da Janja, 100 anos de sigilo para mais de 1.300 pedidos de informação, 5 anos de sigilo sobre os custos da viagem da ex-primeira-dama do Peru, sigilo sobre o número de prisões e fugas no Brasil, sigilo sobre 2,5 bilhões de reais pagos à AGU, sigilo sobre as imagens do 8 de janeiro, sigilo sobre a festa da posse do Lula, só para mencionar alguns. Eles mentem, pedem seu voto e depois se calam. Não haverá sigilo de 100 anos, nem de 10 anos, nem de um dia. No primeiro dia de governo, nós vamos fazer um decreto para acabar com esse sigilo de 100 anos, porque eu quero ver
quero ver o que esse cidadão está escondendo do povo brasileiro. Compartilhe esse vídeo para que ninguém seja enganado de novo na eleição do ano que vem. Trago de apuração, apurei há pouco, tá? Existe uma chance grande de o ministro Dias Toffoli incluir na cariação que vai ter na semana que vem, o liquidante do Banco Master. O que nós temos? Uma acariação com dois investigados. O dono do banco, que agora está liquidado, né? O Daniel Vorcaro, e o ex-presidente do BRB. Porque o que está no Supremo Tribunal Federal seria, em tese, apenas a investigação da Polícia Federal dessa tentativa de compra do Master pelo BRB, mais da metade do Master, e que tinha títulos podres, como o Camarote falou. Agora, incluir, primeiro, o diretor de fiscalização, que não foi responsável por esse caso do não à compra do Master pelo BRB, mas sim responsável pelo primeiro aval à liquidação, porque a liquidação passa pelo colegiado do Banco Central, e mais, o liquidante é algo que nunca se viu. O liquidante não é investigado, assim como o diretor do Banco Central não é investigado, mas o liquidante também funciona como investigador. O liquidante é uma pessoa de fora, ele escolhido pelo Banco Central, é um ex-servidor do Banco Central, que já participou de outros trabalhos de liquidação, como o Banco Econômico, o Banco Nacional, Cruzeiro do Sul, e ele é um técnico com quase 40 anos, passou quase 40 anos no Banco Central. Este liquidante está hoje, primeiro, refazendo o balanço do Banco Master. E aí, agora ele será incluído numa cariação. Isso mostra como há uma grande força jurídica, acima de tudo, para questionar a liquidação. Mas há o processo no TCU, que é esdrúxulo, inclusive, para ministros do Tribunal de Contas da União. Ministros falaram, o que o Tribunal de Contas está cuidando disso? Não é papel. E há um setor de bancos públicos no Tribunal de Contas da União, e esse parecer nem passou por lá, foi feito apenas no gabinete do ministro Jonathan de Jesus. E agora, a defesa de Vorcaro ao Tribunal de Contas da União também alega que o liquidante não pode dar informações para o Banco Central defender a liquidação. Então, e por que essa liquidação é tão questionada? Porque aí, se ela for sustada ou mesmo revertida, mas sustada, Vorcaro pode voltar a ter acesso aos seus bens, ao seu patrimônio, um patrimônio hoje que está congelado exatamente para pagar os lesados. O Camarote falava do Fundo Garantidor de Créditos, 40 bilhões que estão ali em jogo e que vão ter que ser devolvidos a brasileiros lesados, sem falar os que não estavam garantidos pelo FGC, como os fundos de pensão do Rio de Janeiro, do Amapá. Então, é muita gente lesada e há um trabalho hoje, e por isso o sigilo conta muito contra esse sistema todo, né? Porque as pessoas têm interesse em saber. É o liquidante que tem que passar a lista para o FGC de quem vai receber esses recursos. Isso ainda não aconteceu porque ele está um mês só trabalhando. Mas a gente tem que ficar de olho porque há um risco grande de haver aí uma paralisação nesse processo de liquidação. E aí, no mercado financeiro, o que se diz é que essa pescaria de nulidades de provas, aí sim pode causar uma grande confusão sistêmica. Imagina reverter uma liquidação. E eu vou chamar a Isabel Mega, porque ela tem apuração sobre um problema que Lula está tentando resolver neste momento. O presidente atua para convencer o ministro Ricardo Lewandowski a permanecer no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Isabel, conta pra gente. A gente sabe que Ricardo Lewandowski já vinha pensando há muito tempo em deixar o ministério, sempre concordou em ficar por um período relativamente curto, tem indicado nos bastidores que considera que a missão dele está cumprida, mas sucessivamente a gente vê o presidente Lula conseguindo convencê-lo a ficar. Vamos ver como é que vai ser dessa vez, né? Exatamente, Clarissa. Boa tarde para você agora, boa tarde para todo mundo que está com a gente aqui também ligado na CNN. Apuração 2 em 1, né? Primeiro, começando
por onde está o presidente Lula nesse momento. Desde ontem está no Rio de Janeiro, vai passar o Réveillon por lá e somente depois volta à capital federal. Mas é claro que o presidente Lula está de olho em 2026, essas mudanças também no time ministerial. E já há alguns dias a gente vai vir mapeando, Clarissa, como que está esse xadrez da esplanada dos ministérios. Porque a gente vai ter boa parte dos ministros deixando a esplanada para disputar cargos nas eleições. Isso é uma exigência da lei eleitoral. Eles precisam fazer esse movimento de desincompatibilização até abril. Não é o caso do ministro Ricardo Lewandowski. Ele não quer disputar nenhum cargo político, ele tem pretensão, inclusive, de sair da vida pública. Ele que é ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal e ficou pouco tempo, digamos assim, fora da vida pública. Logo depois já se tornou um ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula III. O ministro Ricardo Lewandowski, não de hoje, vem manifestando um pouco que gostaria de deixar a pasta. Em outros momentos foi convencido pelo presidente Lula a ficar e não é diferente. O Lula está mais do que disposto a convencer o ministro a ficar mais um tempo no governo, não gostaria de tê-lo nesse momento fora dessa função. E é um momento delicado, né? Porque a gente está vendo como que é um fim de ano turbulento na relação entre todos os poderes, e o ministro Ricardo Lewandowski, por ter atuado no Supremo Tribunal Federal por bastante tempo, ajuda bastante nessa ponte também de interlocução do Poder Executivo com o Poder Judiciário, seja com o próprio Supremo Tribunal Federal ou com outras cortes superiores. Então, nesse momento, não seria o indicado. Tem também ainda algumas pendências, digamos assim, de planos do ministro Ricardo Lewandowski que precisam do aval do Congresso Nacional. A gente cita 2 que terminaram 2025 sem uma resolução, sem um desfecho da tramitação no Congresso Nacional. A PEC da Segurança Pública, que tinha tudo para ser votada em uma comissão especial lá na Câmara agora em dezembro, não foi o que aconteceu, ficou para o ano que vem. É aquela PEC que coloca na Constituição a ideia de um sistema unificado de segurança pública, que muito governador não se convence sobre isso, vê a União tentando usurpar parte das competências dos estados. Não é uma tramitação das mais fáceis. E a gente tem também o PL antifacção. Esse ainda mais difícil, sobretudo depois das mudanças feitas na Câmara dos Deputados, depois um debate muito contaminado politicamente por visões muito divergentes da direita e da esquerda, foi para o Senado Federal, acabou restabelecendo boa parte daquilo que o Ministério da Justiça e Segurança Pública defendia, mas ainda tem uma etapa final na Câmara dos Deputados. Isso também ficou para o ano que vem. E outro ponto é que o presidente Lula vem cobrando muitas agendas de seu time em relação à segurança pública. Então, tem até uma ideia no ar de recriação do Ministério da Segurança Pública, algo que ficaria lá para o período da campanha, como promessa de campanha, segundo algumas fontes que a gente tem escutado aqui nos últimos dias. Mas tem uma demanda, tem um agendamento que a gente falava muito ontem aqui na programação sobre o combate ao feminicídio. Então, é um eixo transversal entre várias pastas, mas claro que tem tudo relacionado também com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, até por isso, ainda tem pendências para o ministro Ricardo Lewandowski, e o presidente Lula está muito disposto a não aceitar qualquer tipo de movimentação que possa representar a saída do ministro da pasta da Justiça e Segurança Pública. Clarissa. O que aconteceria se Dias Toffoli revertesse a liquidação e salvasse um banco que operava sob fraudes? Como isso nunca aconteceu no Brasil, ninguém sabe ao certo. Mas esse é o medo que hoje assola o setor financeiro brasileiro. Tudo devido à atuação inovadora do ministro Dias Toffoli no caso do Banco Master, que avocou o processo para si, trancou as investigações, impôs sigilo, limitou o trabalho da CPI e determinou uma acareação sem precedentes. A aposta no mercado é que, se Toffoli de fato subverter a ordem jurídica e abraçar a ideia dos advogados do Banco Master e salvá-lo, estará na prática a decretar o fim do Banco Central, que passará a ter um papel decorativo e sem força institucional.
Além disso, vai consagrar a ideia disseminada em amplos setores da sociedade brasileira de que o poder que deveria guardar a Constituição é justamente aquele que elabora as suas próprias regras. O assunto que não está deixando o Brasil descansar nesse feriadão, né? O ministro Alexandre de Moraes divulgou uma nota nesta quarta-feira negando que sua esposa, Viviane Barsi de Moraes, tenha atuado na operação de aquisição do Banco Master pelo Banco de Brasília junto ao Banco Central. Ele afirmou que as reuniões que manteve com o presidente do Banco Central foram para tratar os efeitos da aplicação da Lei Magnitsky e que, abre aspas, em nenhuma delas foi tratado qualquer assunto ou realizada qualquer pressão, fecha aspas, sobre o negócio. Moraes também disse que nunca esteve no Banco Central nem entrou em contato por telefone com o presidente da instituição sobre o tema e que o escritório de sua esposa jamais atuou na operação mencionada. Julie, você se convenceu que o Alexandre de Moraes realmente está sendo sincero nessa nota que ele divulgou em relação a esse escândalo que veio a público semana passada? Até parece, né? Que alguém acredita nisso. Eu adoro. Ele está sendo investigado, ele se libera, sabe? Mas esse problema do Banco Master não é só um problema do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes e a venda, né, de influência da mulher dele, isso é um escárnio, né? É uma vergonha sem fim. Agora, o que está me encafifando e que para mim depois dessa palhaçada, né? Porque a gente já está nesse escândalo da Viviane, que é uma advogada bem mediana, ganhando milhões, que a gente sabe muito bem o que ela estava vendendo era influência, já tem um tempo. Mas é o Toffoli. E, aliás, eu concordo com meu amigo Magnus Malta. O Toffoli é outro que tem que sofrer impeachment, gente. Ele decidiu, por iniciativa própria, conduzir uma cariação entre o Daniel Vorcaro, que é acusado de fraude, e né, do Banco Master, e um técnico do Banco Central. Mas, basicamente, o que o Toffoli quer saber tá botando o Vorcaro como vítima. Gente, a decisão é escandalosa. Não tá na hora disso. Porque você faz uma cariação quando você quer saber alguma coisa, no caso do Daniel Vorcaro. Mas o que o Toffoli quer saber é por que o Banco Central, que demorou para agir, agiu. É uma loucura isso. E a gente está vendo a grande mídia falar disso, a gente está vendo influenciadores falar disso. Se você reparar, estão construindo uma narrativa de que o culpado não é o Banco Cambalacheiro, não. Que o culpado é o Banco Central, entendeu? É uma loucura isso. Enfim, a gente está vendo que o Banco Master é o novo Lava Jato e do jeito que o Toffoli está conduzindo essa investigação, eu acho que vai terminar tudo em pizza. É bem capaz da gente ter Daniel Vorcaro como ministro ano que vem, se o PT ganhar as eleições. Nada fácil esse momento, queremos ouvir uma análise rápida da Paula Camacho também para a gente seguir em frente por aqui. Daqui a pouco, Branca Nunes participando do programa, trazendo para a gente os principais destaques dessa edição da Revista Oeste que sai fresquinha hoje. Branca Nunes, nossa diretora de redação por aqui. E trago também um destaque urgente que chega aqui de canais de comunicação. Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, é preso após romper tornozeleira e fugir para o Paraguai. Daqui a pouco os detalhes e ao longo da nossa programação também. Agora, Paula, Alexandre de Moraes estaria também reagindo com forte indignação às denúncias, estaria com sede de vingança e preparando uma resposta dura contra quem ele acredita ter vazado revelações. Ainda, como a Julie falou, o silêncio do presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, sobre as críticas ao vice dele, ao Alexandre de Moraes, tem causado preocupação entre ministros da Corte que defendem uma posição pública de apoio a Moraes. Por isso, o senador Magno Malta falou há pouco, não é só Moraes o problema na Corte mesmo. Pois é, Adri, isso aí tá bombando
é um escândalo, porque, segundo as matérias, falam que teria tido ao menos 6 interferências, o Moraes teria feito ao menos 6 interferências no Banco Central, uma delas presencialmente. E também, vamos lembrar que, qual que é a linha do tempo disso? Em novembro, já tinha notícias na grande mídia falando que tinha uma suposta interferência política no Banco Central, mas não tinha falado que era justamente do Alexandre de Moraes. Depois disso, no dia 3 de dezembro, o ministro Gilmar Mendes, do nada, sem nenhum motivo, ressignificou a lei do impeachment e praticamente deixou inviável de tantas regras novas que ele colocou. Na semana seguinte, tivemos a notícia de que a esposa de Alexandre de Moraes teria um contrato de 129 milhões com o Banco Master. Contrato esse que ninguém nunca viu. Tem algumas partes dele da internet, mas na íntegra ninguém nunca viu. Então não se sabe quais serviços foram prestados pelo escritório de advocacia de Viviane Barça de Moraes com o Banco Master. Isso já começa a ficar muito estranho. Na semana seguinte, a grande mídia também divulga que o Toffoli, responsável pelo Banco Master no STF, viajou com um jatinho com o advogado do Banco Master. Então, olha a linha do tempo de tudo isso. E agora, recentemente, essa semana, qual foi o único ministro que veio a público defender Alexandre de Moraes? Gilmar Mendes. Então, o que tem a ver os três? Tanto o Gilmar Mendes, quanto o Toffoli, quanto o Alexandre de Moraes. Em 2018, vamos relembrar um caso que teve, que ficou até famosinho na internet. Em 2018, uns técnicos da Receita Federal fizeram uma varredura, né, com mais de 800 mil nomes, e eles identificaram 133 nomes de pessoas que poderiam ter algum envolvimento político, que tinha dificuldade de esclarecer exatamente de onde que vinha o dinheiro, tinha inconsistências bancárias, coisas que deveriam ser investigadas. Entre esses nomes estavam a esposa do Dias Toffoli e a esposa do Gilmar Mendes. O que aconteceu? Foi aberto o inquérito das fake news e esses auditores foram investigados. Né? Em vez de investigar exatamente o que estava acontecendo, os auditores foram investigados, o Alexandre de Moraes foi colocado como relator, como todo mundo sabe, e depois disso colocou tanto empecilho nessa investigação que ela ficou por isso mesmo, ninguém nunca descobriu. E agora, justamente, são esses 3 nomes que estão coincidentemente junto nesse inquérito. Então, são diversas coisas que a gente precisa tentar resolver, descobrir o que está acontecendo, mas, para mim, a maior dúvida que fica é: será que o Alexandre de Moraes vai colocar todas esses jornalistas que estão denunciando isso agora, como, por exemplo, a Malu Gaspar, que ela está firme nas suas convicções, será que vai colocar dentro do inquérito das fake news? Foi tão fácil colocar o Tagliaferro, né? Foi tão fácil colocar tantos jornalistas, perseguir diversos jornalistas. E agora que a grande mídia está aí falando tanto sobre esse assunto, né? E mostrando ao povo o que está acontecendo, será que vão colocar esses jornalistas no inquérito das fake news? Eu gostaria muito de saber. Pode ter certeza que ao longo do dia, dos próximos dias, das próximas edições de todas as programações aqui da Revista Oeste, de toda a nossa programação, de todos os programas, a gente vai ter a atualização sobre o caso Master, viu? Legal! Gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas. A Polícia Federal acabou de sair da casa do Felipe Martins. Hoje, dia 27 de dezembro, recesso, o ministro Alexandre de Moraes, sem qualquer alteração fática, sem qualquer necessidade concreta, decretou prisão domiciliar a Felipe Martins e restringiu visitas.
Acontece que Felipe Martins já está há 555 dias, completam hoje, com tornozeleira eletrônica, cumprindo de forma exemplar todas as cautelares. Felipe Martins até hoje estava com tornozeleira eletrônica e não podia sair da sua cidade. O ministro Alexandre de Moraes, há 3 semanas, deu uma decisão dizendo que Felipe Martins cumpre as cautelares de forma exemplar. Então, o que mudou? Porque, de repente, hoje, no meio do recesso, semana de festas, Felipe Martins tem uma prisão domiciliar decretada sem qualquer motivo, mais um grave erro de processo penal. Sabemos que as medidas cautelares só podem ser agravadas havendo uma situação no quadro fático. Não há na nova decisão do ministro Moraes qualquer menção fática. É importante que todos os juristas, todos os advogados, todos os professores de processo penal olhem para isso, porque nunca na história do direito processual brasileiro ou do processo penal do mundo tivemos uma situação como essa. Nenhum fato concreto atribuído a Felipe Martins está na decisão a justificar essa prisão domiciliar. De repente, um dia após a prisão do PRF Silvinei Vasquez, sai essa decisão para Felipe Martins. O que Felipe Martins tem a ver com a suposta tentativa de fuga de outro corréu? É pacífico, isso é básico, isso é simples, que a pena não passará da pessoa do culpado. O nome disso é princípio da individualização das condutas, da individualização da pena. E pior, agora Felipe Martins, em prisão domiciliar, terá restrições a visitas. Só pode receber seus advogados e pessoas previamente autorizadas. Felipe Martins acabou de receber seus pais, que estão em um hotel e hoje já não poderão ir na sua casa visitá-lo. Pense, os pais do Felipe Martins que vieram de outro estado para visitar seu filho na semana de festas, dormiram em um hotel, acordaram para visitar o seu filho, não podem visitá-lo sem prévia autorização. Felipe Martins já está há 2 anos sem ver a própria filha. Que decisão é essa? No meio do recesso, uma decisão vingativa como essa, sem qualquer fundamento mínimo. Não tem alteração no quadro fático, não tem nenhum comportamento do Felipe Martins que necessite o agravamento das cautelares. Felipe Martins ainda está recorrendo da sentença, então não é condenado com trânsito em julgado. É mais uma decisão absurda, aberrante, ilegal, ilegítima, inconstitucional. Esse abuso de poder precisa ter limites. Isso não é direito. Chamem do que quiser, menos de direito, menos de processo penal. Essa decisão violou todos os fundamentos básicos dos princípios constitucionais à lei de processo penal. Acabamos de ter acesso a essa decisão, obviamente, iremos recorrer. É absurdo o que estão fazendo com o direito brasileiro. Eu sou Jeffrey Chiquini, eu sou advogado de Felipe G. Martins e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Você já imaginou ser preso porque outra pessoa fez alguma coisa? É claro que isso daí em qualquer país civilizado, ou que ao menos se chame por democracia, é proibido. A nossa Constituição proíbe que a pena passe da pessoa do acusado, passe da pessoa do condenado. Eu estou falando aqui do caso do Felipe Martins, que não fez absolutamente nada e hoje, no meio do recesso, amanheceu com a prisão domiciliar decretada. Felipe Martins tem cumprido todas as medidas cautelares, tornozeleira, comparecimento no fórum, não saída da sua cidade, e ainda assim, o Moraes decretou hoje a prisão domiciliar dele, mesmo que ainda caiba recurso desse processo fantasioso que eles chamam de golpe. Ainda assim, o Moraes coloca ele preso domiciliarmente e com restrições, porque agora para visitá-lo tem que ter autorização de Dom Pedro III. Eles estão tentando colocar isso daí no bolo do Silvinei Vasquez, que ontem foi preso no Paraguai. Mas o que Felipe Martins fez? Absolutamente nada. Eu quero ver qual advogado vai botar a cara para defender essa decisão do Moraes. Mais uma, ilegal, inconstitucional e bizarra. Que Deus nos dê
força para conseguir caminhar e liberdade de expressão para ao menos denunciar. Porque, como eu falo, primeiro você forma a consciência, para depois ocorrerem as medidas executórias. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Está se referindo a ordens de censura prévia e derrubada de perfis sob sigilo judicial, que parecem ser as dezenas que acontecem. Essas observações não alteram o centro do relatório, mas se nós não as levarmos a sério, nós estaremos fingindo que a realidade não é o que é. A OEA está apontando um problema, que é a concentração de poderes no Supremo e medidas excepcionais se tornarem normais. O Brasil precisa ouvir isso, porque o Supremo é um dos poderes da República, não é o imperador da República. O STF está rachado. O rolo de Moraes com o banqueiro causou um racha no STF e agora os ministros estão em pé de guerra. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar quem que tá do lado do Moraes, passando o pano ali pro ministro, quem tá contra o Moraes e quer puxar um freio de arrumação do STF e como que o STF já enterrou no passado um escândalo parecido e agora pode ser que uma mão esteja lavando a outra, o que é gravíssimo e eu vou te mostrar. Então vamos direto ao ponto. O caso do ministro Alexandre de Moraes caiu como uma bomba no STF. Porque os ministros não conseguem explicar como é que a esposa do Moraes tinha um contrato de 129 milhões de reais para representar o Banco Master sem ter qualquer prova da prestação dos serviços mínimos que correspondam aos valores pagos. Só que ainda assim tem ministros do STF que defendem o Moraes. E o Dias Toffoli, por exemplo, ele só podia estar com o Moraes, né? Isso porque o próprio Toffoli ele foi pego em escândalo quando ele viajou de jatinho com o advogado do Banco Master e logo em seguida deu uma decisão favorável para ele. A própria decisão do Toffoli, que colocou tudo em sigilo, e depois a outra decisão do Toffoli, que barrou a investigação da CPMI sobre os dados telefônicos do Daniel Vorcaro, dono do Master, tudo isso pode até ter sido feito pelo Toffoli para proteger o Moraes, retribuindo um favor como eu vou te contar, porque o Moraes já ajudou a abafar o escândalo do Toffoli também. O segundo ministro que está com o Moraes, é claro que é ele. É o inimigo da lei da magistratura, o adversário da Constituição, o ministro Gilmar Mendes. Gilmar deu uma aí de stand-up comedy. E ele disse, depois desse rolo todo no Moraes, que Alexandre é uma fortaleza moral do STF. Gente, podem rir, eu ri quando eu vi isso, é sério e é cômico. É uma das coisas mais engraçadas que eu já vi. Ao mesmo tempo que me dá vontade de chorar de tristeza ao ver a degradação moral do STF. Esse é o nosso modelo então? Alexandre de Moraes? E pior, Gilmar disse ainda que tinha absoluta confiança em Moraes e aí, é claro, ele também protegeu o Toffoli. Dá uma olhadinha aqui, ó. Gilmar diz ter absoluta confiança em Moraes no caso do Banco Master. Decano do STF, cara, que decano que a gente foi arranjar, hein? Decano do STF também afirma não ver problemas na viagem que Toffoli foi acompanhado por advogado do investigado do caso. Fecha a STF logo e joga a chave fora. Gente, é absurdo, um absurdo depois do outro. Que degradação moral. O problema é que o Gilmar ele deve estar aplicando aí a sua própria régua moral. Eu vou te mostrar que o Gilmar também está devolvendo um favor pro Moraes, segura aí. Só que também tem aí os ministros do STF que estão envergonhados, a outra ala. Enquanto eu vou te explicando isso, eu quero que você se sinta agradecido. Agora é sério, se sinta agradecido, porque ter você aqui, fazendo parte dessa comunidade, significa um mundo pra mim. Quando tiraram o meu mandato, só me sobrou a minha voz. E nós juntos somos uma voz. Obrigado por cada vez que você deixa o seu like, por cada vez que você compartilha, o que faz a nossa voz conjunta ser relevante e ir muito mais longe. E vamos lá. Os ministros do STF, que ainda tem um pingo de vergonha, eles estão tentando se afastar desse mar de lama da trupe governista formada por Moraes, Mendes, Gilmar Mendes, Flávio Dino, Zanin, Toffoli. O Fachin, ele tá tentando aprovar um código de ética, que vamos ser sinceros aqui, tá muito longe de resolver o problema. A começar pelo fato de que não prevê punição. Essa parte dos ministros está tentando puxar em um freio de arrumação e o código de ética foi a forma, a válvula de escape que eles acharam de se posicionarem sem ficar atacando descaradamente seus colegas e fazendo julgamentos públicos sobre a conduta deles. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui nas palavras aqui da Andréa Sadi. Olha aí comigo.
Passado 8 de janeiro, o Supremo não só tem essas divergências, como você vai ter uma cobrança nos bastidores, e eu tenho ouvido isso das minhas apurações, para ter uma espécie de freio de arrumação em todos esses casos que a gente está acompanhando. No caso específico do caso Master, envolvendo o ministro Toffoli, a revelação do jatinho com o advogado de um dos envolvidos, e também no caso do contrato da esposa do ministro Alexandre de Moraes, principalmente em relação ao contrato, o que eu mais escuto de diferentes ministros da corte é de que gera um constrangimento o fato de que não tinha um objeto definido, como a gente viu na revelação até aqui do jornal o Globo, de que ninguém explica exatamente o que era para fazer com aquele contrato, com aquele valor, e ministros da corte nos bastidores estão se dizendo constrangidos e acham que isso sim dificulta limpar a imagem do Supremo. Limpar a imagem do Supremo. Imagina, o Supremo todo lameado, e aí eles vão limpar a imagem do Supremo. Bom, mas você viu aí o que está acontecendo. Tem ministros tentando aí mudar, puxar um freio de arrumação, querendo mudar a atuação do Supremo, a cara do Supremo, limpar a imagem do Supremo. E aí vem esses escândalos que atrapalham esse objetivo e que geram aí essa divisão, esse racha interno na corte. E agora, para fechar com chave de ouro, eu vou te mostrar o que eu prometi. Como que a STF abafou um escândalo parecido e como Toffoli e Gilmar podem só estar devolvendo o favor ao Moraes. Quem lembrou desse caso foi o Ivanildo III. Dá uma olhadinha aqui nesse post dele, ó. Em 2018, a Receita Federal criou uma lista de 133 agentes públicos com patrimônio incompatível, movimentações suspeitas e inconsistências graves nas declarações. Entre os 133 nomes estavam as esposas de Gilmar Mendes e de Dias Toffoli. O que aconteceu depois é uma aula de como a STF protege os seus. Alexandre de Moraes paralisou a investigação, afastou os auditores responsáveis e transformou os investigadores em investigados. Isso aqui é um suco de Brasil. Essa história, gente, era bem mais ampla e cabeluda do que isso, mas esse aí é um resumo dela. Moraes usou o inquérito do fim do mundo para dar uma decisão ilegal, sem pé nem cabeça, que paralisava as investigações sobre as esposas de Toffoli e Gilmar e afastou os auditores fiscais. Será que a investigação da Receita ia encontrar o mesmo que se descobriu agora com a esposa de Moraes? Contratos milionários suspeitos, com objetos, serviços obscuros? O que nós sabemos é que Moraes enterrou o escândalo dos coleguinhas, que agora enterram o escândalo dele. Mas e você? Você acha que os ministros do STF vão fazer maioria contra o Moraes e o Gilmar? Ou que vai prevalecer aí uma mão lava a outra entre os ministros que estão com as mãos sujas, hein? E será que a gente vai conseguir mudar essa realidade? Gente, por isso é tão importante a mudança de um presidente da República, colocar lá um cara bom, que escolha ministros bons, para que a gente possa mudar a régua do STF, que hoje está no modo degradação moral. 2026 é fundamental e por isso vamos sempre aqui erguer a nossa voz. Obrigado por você que tem amplificado tudo isso, compartilhando nossos conteúdos, deixando o seu like e caminhando nessa jornada como uma comunidade conjunta que transforma. A nossa voz é a sua voz é a minha voz. Vamos junto. Grande abraço e até o próximo vídeo. E o ministro Gilmar Mendes saiu em defesa dos colegas diante do escândalo do Banco Master, dizendo que o Moraes é uma fortaleza moral, que tem absoluta confiança nas investigações do Toffoli e que as instituições estão funcionando. Funcionando estão. O duro é que funcionam de um jeito que não é o mais republicano, não é mesmo? E agora, essa defesa do Gilmar, como decano, sobretudo do STF, é compreensível. É uma defesa corporativista, uma defesa de quem sabe que o Moraes exposto é o STF exposto. Até porque todos sabem que o Master não é o único cliente do escritório da esposa do ministro Moraes e nem o escritório da esposa do ministro Moraes é o único escritório de familiares de ministros das Supremas Cortes em Brasília. Então, por enquanto, ninguém solta a mão de ninguém. Mas se houver uma CPI, se a imprensa continuar investigando, pode ser que eles, em algum momento, soltem a mão do Moraes para não perder a própria mão. Eu trago uma análise mais completa e detalhada desse caso no vídeo que eu subo agora no meu canal do YouTube. Confere lá. Vetar a dosimetria. No dia 8 de janeiro, seria acerto ou erro do presidente Lula? Para mim é sadismo, é de uma crueldade inacreditável. Não houve golpe nenhum. Isso é uma grande narrativa que foi criada para poder desviar o assunto, para tentar fazer uma grande cortina de fumaça do que aconteceu, do verdadeiro golpe dado no Brasil. Porque se de fato esse fosse o golpe, cadê as imagens de todas as câmeras que Flávio Dino deveria ter preservado e não preservou? Um mês depois falou, o contrato, eu não sou gestor de contrato, apagaram tudo, que conveniente, apagar todas as imagens que
poderiam mostrar os outros fatos. Por isso só, para mim, estaria completamente prejudicado qualquer acusação àqueles que estão sendo acusados de golpistas. Sem falar do G. Dias que abriu portas, sem falar de todas as forças de segurança que foram dissolvidas, foram dispensadas. Deixem invadir. Sendo que Flávio Dino estava lá no Ministério da Segurança observando tudo. Coisa mais linda do mundo. Ninguém agiu, cabeçadas, não, que foi o Distrito Federal, que foi a Força de Segurança, que não sei o quê. Simplesmente dispensaram tudo e não decretaram a garantia da lei da ordem. Coisa que Temer fez quando a esquerda tentou fazer a mesma lambança, não conseguiu invadir os 3 poderes, não conseguiu invadir os palácios. E aí foram destruir o Ministério da Economia, outros ministérios botaram fogo. Foi um vandalismo que eu lembro muito bem do que aconteceu. Agora, quando eles marcam essa data e supostamente em defesa da democracia, mas cometem esse tipo de violência, dando penas de 14 anos para a Débora do batom, e eu conheço a história porque eu converso com a família, e ela simplesmente estava passando, pegou o batom de um terceiro, foi lá rabiscar a raiva do perdeu mané. Aliás, frase de um ministro supremo claramente que diz que nós derrotamos o bolsonarismo. Olha que coisa linda, o STF derrotando o bolsonarismo. Outra coisa linda, Gilmar Mendes dizendo claramente, se Lula foi eleito, nossa causa tem que reconhecer que fomos nós que fizemos com que Lula fosse eleito. Este é o golpe. O golpe que foi dado por aqueles que tinham o poder na mão e escolheram quem ia ser o presidente. A democracia não escolheu o presidente Lula. Quem escolheu o presidente Lula foi o STF, que simplesmente botou regras seletivas durante aquele processo eleitoral, depois deu multas absurdas por quem contestasse o processo. Aliás, isso é muito democrático. Falou assim, eu gostaria que fosse verificado esse processo eleitoral. Não tem nada de antidemocrático de você questionar as urnas ou questionar o processo de transferência de dados, da somatória dos dados. Como foi apontado por vários professores do ITA, pessoas que foram os mentores das urnas eletrônicas brasileiras, do processo todo, que falaram para o Barroso, há falhas claras nesse processo, precisa ser melhorado isso. Há um processo que deveria ser feito as somatórias parciais por município, por estado e pela União para a eleição do presidente da República. Não. O presidente da República, de repente, calma, os votos do Nordeste vão aparecer em várias cidades com 100% dos votos do Lula. Se isso não é suspeito, se isso não tem erro, então eu acho que é sádico, absolutamente sádico fazer o veto à dosimetria do verdadeiro golpe que está sendo dado e a injustiça que está sendo cometida a todos esses brasileiros. É realmente lamentável e muito cruel o que nós estamos assistindo. A Globo decidiu que quer derrubar Alexandre de Moraes. Nós que temos feito essas matérias todas sobre ministros do Supremo, a gente ouve assim, vocês estão atacando o Supremo. Pois é. Não é um ataque, gente. Não mas está defendendo de ataque. O jornalista, você quer que o Supremo melhore. A gente cumprindo o nosso papel. Se eles não cumprem os deles, a gente não pode fazer nada. O fato é que a gente cumpre o nosso papel. Nosso papel como imprensa é fiscalizar todo mundo que tem posição de poder, que usa o recurso público. A nossa missão não é com A ou B. A nossa missão é com o leitor, com o ouvinte, com o assinante. Nós estamos aqui para isso. Essa é a função do jornalismo. Nós também sabemos que para fazer uma coisa, a gente tem que deixar de fazer outra. Tem coisas que nós, como jornalistas, não podemos fazer. É assim. Agora, para cumprir a nossa missão tem que ser assim. Além desse comentário de Malu Gaspar, hoje, no dia de Natal, somente hoje, o Globo lançou 3 artigos bombásticos. O primeiro é de Júlia do Alibe, que também é comentarista da Globo News, e diz o seguinte: ministro do Supremo não é intocável. O vilão de ontem vira herói de hoje, para logo virar vilão novamente. Preservar as instituições é o maior ato de heroísmo. Você acha que acabou por aí? Não acabou, porque também tem outro artigo de Malu Gaspar. A democracia não precisa de heróis. Fazendo aí, claro, uma menção aos ministros do Supremo, que acho que são super-heróis da democracia contra os ditadores. E, por fim, Merval Pereira dizendo: comedimento não tem sido característica do Supremo. Tic-tac. Feliz Natal, galera. Economia, o Banco Central apresentou embargos de declaração e pediu esclarecimentos sobre a acareação convocada pelo ministro Dias Toffoli para falar sobre a liquidação do Banco Master. O Banco Central disse que quer evitar, abre aspas, armadilhas processuais, fecha aspas. Apuração da Andréa Sadi, vamos ver no blog dela aqui no G1 para ver os detalhes aqui. A gente vê
Banco Central alega risco de armadilhas processuais em acareação e pede esclarecimentos ou mudanças e até mesmo a revogação do procedimento. Causou bastante dúvida as intenções com relação às intenções para essa acareação ser realizada especificamente no fim do ano, quando o próprio Ministério Público Federal havia se manifestado no sentido de que este poderia não ser o melhor momento para realizar uma apuração nesse sentido. O argumento é que a determinação não explica, o argumento do Banco Central não explica qual é a divergência final concreta de versões que justificaria uma acareação entre o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos, e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Também, segundo o blog da Andréa Sadi, também foi convocado o ex-presidente do Banco de Brasília, o BRB, Paulo Henrique Costa, para participar dessa acareação junto ao Supremo Tribunal Federal, determinada pelo ministro Dias Toffoli. Segundo a apuração da nossa colega Andréa Sadi, o Banco Central também quer saber se Santos vai participar na condição de testemunha, ou seja, o diretor do Banco Central vai participar na condição de testemunha, investigado ou pessoa ofendida, e se ele vai representar a instituição ou apenas a si próprio e as suas atribuições junto ao Banco Central. O Banco Central também pediu, segundo a reportagem, que, caso não sejam esclarecidos esses pontos, para que o Supremo revogue ou ajuste a decisão da acareação. Veja bem, até nós termos optados por fazer hoje, pela crise do soluço forte de ontem, é uma certa vantagem, porque nós temos mais tempo dentro desta mesma internação cirúrgica, nós aproveitamos para fazer esse procedimento. Então nós temos aí um tempo mais longo até a alta e a observação inicial. A sua pergunta eu entendo, no pós eu estarei presente com ele praticamente todos os dias. Existe também a equipe de lá, mas a gente dá um apoio por questão de segurança. Ladrão, corrupto, vigarista, rato, pilantra, canalha. 129 milhões de reais da mulher do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Só foi a mulher dele que fechou o contratão? Não! Foi o próprio ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes soltou uma nota, disse que o tema do encontro foi a Lei Magnitsky, mas não falou nada sobre Banco Master. O que o ministro Alexandre de Moraes faria se soubesse que a mulher do presidente do Senado, a mulher do presidente da Câmara, a mulher do presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente, a mulher de Tarcísio de Freitas, a mulher de Ronaldo Caiado, a mulher de Ratinho Júnior, se uma delas tivesse fechado... O que aconteceria se Dias Toffoli revertesse a liquidação e salvasse um banco que operava sob fraudes? Como isso nunca aconteceu no Brasil, ninguém sabe ao certo. Mas esse é o medo que hoje assola o setor financeiro brasileiro. Tudo devido à atuação inovadora do ministro Dias Toffoli no caso do Banco Master, que avocou o processo para si, trancou as investigações, impôs sigilo, limitou o trabalho da CPI e determinou uma acareação sem precedentes. A aposta no mercado é que se Toffoli de fato subverter a ordem jurídica e abraçar a ideia dos advogados do Banco Master e salvá-lo, estará na prática a decretar o fim do Banco Central, que passará a ter um papel decorativo e sem força institucional. Além disso, vai consagrar a ideia disseminada em amplos setores da sociedade brasileira de que o poder que deveria guardar a Constituição é justamente aquele que elabora as suas próprias regras. Mas a pergunta que fica é, eles acham que o brasileiro, justamente, Augusto, é otário? Né? Que são todos otários? Porque assim, teve conversa, mas não falamos da Magnitsky, não falamos do Banco Master, só da Magnitsky. É que nem o voo para Lima com o ministro Dias Toffoli e o advogado do Banco Master. Teve voo, mas só falamos do Palmeiras. Agora, o problema do malandro é que acha que todo mundo é otário, mas não somos. Porque das duas, uma, ou a Malu Gaspar está mentindo há dias, está divulgando fake news à repetição, então, no mínimo, deveria ser incluída no inquérito das fake news. No mínimo, a Polícia Federal deveria visitar a redação do Globo e pedir explicações. As contas correntes da Malu deveriam ser bloqueadas como aquelas das esposas do Ramagem, porque ela é uma ameaça à democracia, se ela estiver mentindo. Ou, se ela estiver falando a verdade, o Banco Central e o ministro Alexandre de Moraes estão mentindo. Das duas, uma. Todas as fichas da Malu. Pois é, mas eu também concordo, eu tenho certeza absoluta que a Malu Gaspar está fazendo um trabalho exemplar. E uma declaração, uma notícia como essa, que está abalando a República, deveria ter consequências, no mínimo, dentro da Corte Suprema, dentro do Supremo Tribunal Federal. Porque um ministro como esse, num país normal, já teria se retirado há muito tempo. No mínimo, teria pedido licença ou
teria pedido demissão, porque claramente não tem mais dignidade moral para permanecer o ministro do Supremo Tribunal Federal. Não é aceitável em nenhum país sério do mundo que o ministro, com uma esposa que recebeu um contrato de 129 milhões de reais para defender um banco de bandidos, e ele intercedeu com o presidente do Banco Central para favorecer, ou pelo menos para tentar agilizar, uma operação que era ilegal pelo próprio estatuto do Banco de Brasília, e que havia fraude de descobertas, e que ele fez aquilo que a gente sabe, aquilo que estamos lendo aqui nas notícias do Globo, aquilo foi stalking. Ele stalkeou o presidente do Banco Central, ligou 5 vezes para o presidente do Banco Central para perguntar o quê? Como vai o Palmeiras? Como vai o Corinthians? Ou para perguntar, para tentar pressionar a realização de uma operação claramente ilegal pelo próprio estatuto do Banco de Brasília para comprar o banco falido. É óbvio que isso tira qualquer dignidade moral de qualquer pessoa, muito mais de um ministro que se acha o dono do Brasil, que está mandando prender à torta direito, bloquear conta corrente, está mantendo presos milhares de pessoas, está atuando de forma ilegal em vários processos. Toleramos tudo até agora, vamos tolerar também aquilo que é claramente um abuso da autoridade ou até mesmo um caso de corrupção deslavado. Então, só para terminar, Paula, assim, ninguém podia imaginar, né, que tendo uma Corte Suprema composta por pessoas que não têm o mínimo preparo adequado para ser os maiores juízes do Brasil, a gente teria uma condição como essa agora, que chegasse a um ponto de indignidade moral como esse, aí superou qualquer tipo de imaginação ou até de pesadelo. 3 anos atrás, Bolsonaro avisou sobre o que estava acontecendo hoje. Mostre o valor das movimentações. É só tentativa de desgaste. Isso é bem claro, Alexandre Moraes. A minha esposa não tem escritório de advocacia. Mostre a verdade. Você está ajudando a enterrar o Brasil por questão pessoal. Não sei qual, mas é pessoal. Vocês viram, 2022, Bolsonaro falou da mulher de Alexandre de Moraes, falou de movimentações financeiras e falou que eventualmente havia uma perseguição pessoal contra ele. Ninguém deu bola e todo mundo sabia das articulações da senhora Viviane Barsi, esposa do Alexandre de Moraes. Todo mundo percebia que era uma perseguição pessoal para prender, destruir e matar Bolsonaro. Todo mundo sabia da animosidade do STF em relação ao Bolsonaro, a bolsonaristas e conservadores em seu redor, que todo mundo ia ser preso. Só que todo mundo também sabia que toda ditadura culmina na corrupção, em negociatas escusas que a dona Viviane Barsi já fazia desde então com pessoas que eram acusadas frente ao STF, fazia lobby de acusados do STF e depois os acusados do STF recebiam algum tipo de beneplácito dos ministros do STF, como agora andando de avião, de jatinho, com o próprio Dias Toffoli, que sufocou a investigação contra Morcaro, contra o Banco Master, como agora em que o Dias Toffoli vai fazer uma cariação com gente lá do Banco Central, junto com assessores lá do Morcaro, que são ladrões, que são corruptos, como agora, que eventualmente estão colocando o Bolsonaro para morrer na cadeia, em que inocentes, ligados ou não a Bolsonaro, estão apodrecendo e morrendo e agonizando na cadeia, como agora que tem toda uma rede de corrupção entranhada, suspeita, claro, dentro do Supremo Tribunal Federal. Agora a Rede Globo, com medo de ser extinta, com medo de ser perseguida, agora que destruiu o bolsonarismo, agora que colocou para correr Bolsonaro, até para morrer Bolsonaro, agora com inocentes morrendo na cadeia, agora com bilhões, dezenas de bilhões de fraudes, de bancos, de golpes em pessoas, agora a Globo finge indignação. Tomara que sejam punidos as pessoas que eventualmente fizeram isso tudo. Inquéritos ilegais, crimes que não existem no Código Penal, perseguições abusivas, sem o devido processo legal. Agora que os exilados, os mortos, os perseguidos estão na cadeia, estão destruídos, agora talvez se faça justiça por razão narcísica da Rede Globo e de outra grande mídia. Tomara que a justiça seja feita de maneira tardia. Mas e a justiça para aqueles que ajudaram a lapidar, a construir, a erigir essa ditadura nojenta e corrupta do judiciário que a gente está percebendo? A Globo vai posar de herói agora? Vocês vão deixar a Globo e a grande mídia passarem como heróis da democracia nacional? Eles que ajudaram a enterrar a gente nesse caso? Vamos ver o que vai acontecer. Isso é uma esculhambação. Você sabe que o Lewandowski, o ministro da Justiça, era do Conselho do Banco Master. O Nelson Jobim, do Supremo Tribunal Federal, é do Conselho do BTG. Que é isso? Isso não está direito isso, está errado. Aí chega no 28 de dezembro, num dia o Lula passa um cheque de 93 bilhões de reais de precatório que tinham sido comprado por esses bancos com 50%, 60% de deságio. O Lula paga pelo valor de face. Então essas coisas eu estou vendo acontecer, eu não tenho rabo de parte. Sim, que claro. Só era